paz do Senhor para todos. Eu não havia tido oportunidade, mas agora eu quero agradecer a todos vocês, aos pastores, todos, homens, mulheres, jovens, crianças, pela maneira tão carinhosa com que vocês nos receberam, a mim e a minha esposa. Já acho que no segundo dia já sentíamos aqui da casa, né, da igreja, né? E a gente tem desfrutado assim dessa comunhão, desse carinho de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, os que tiverem no computador, ou digo no celular, ou Bíblia de papel, física, né? Os que não tiverem vão acompanhar a leitura ali na tela, né? Nós vamos ler, como base da nossa mensagem, no livro de Números. Vamos lá. Números, nós vamos ler no capítulo 13, do versículo 25 até o final, e também no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 9. Então, mais uma vez, Números, capítulo 13, do versículo 25 até o final, e o capítulo 14, do versículo 1 até o 9. Nós podemos ler? Eu acho bastante produtivo quando as pessoas anotam os tópicos da mensagem, as frases que tocou no seu coração, não é? Frases-chave, palavras-chave, porque isso depois o Espírito Santo vai trabalhar essas palavras, isso que você anotou no seu coração, na sua vida, não é? E você tem também material para compartilhar com outras pessoas. Muito bem, todos acharam? Eu acho que nós vamos ficar em pé mais uma vez, porque depois vocês vão ficar... Eu ia falar 2 horas, mas eu não vou pregar 2 horas não, senão se eu falar isso o pessoal vai me deixar sozinho aqui, né? Mas vão ficar um longo tempo sentados. Podemos ler então, né? Capítulo 13 de Números, do versículo 25 até o final, e 14 do 1 até o 9. Diz assim, versículo 25. Na verdade, os nomes dos livros em hebraico são outros, não tem nada a ver com o aqui em português. Esses nomes de português, eles pegaram do grego, né, da Septuaginta, né? Para você ter uma noção, Números, no hebraico é Bemidbar, que é no deserto, é a experiência do deserto, tem nada a ver, né, não. Êxodo, no hebraico é Shemot, nomes, né? Então, vamos lá. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, ao sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam lá nas montanhas, e os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra
que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela não são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Podem sentar-se, muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto aqui nos revela 3 tipos de mentalidades. As circunstâncias da vida e o tempo formatam nas pessoas, formatam em nós um tipo de mentalidade. E o texto, como acabei de falar, revela pelo menos 3 tipos de mentalidades. E na proporção que a gente vai caminhando aqui, eu gostaria que você tentasse se localizar e percebesse qual é a sua mentalidade. Porque certamente eu e você e eu, somos imbuídos de uma dessas mentalidades. A primeira mentalidade que aparece aqui, e eu quero ler agora o 13 e o 33, versículo 33. A gente vai reler alguns versículos. Diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Cada tipo de mentalidade tem as suas características. E quais seriam então essas características desse primeiro tipo de mentalidade? Aqui o primeiro tipo é a mentalidade de escravo. Cabeça de escravo, mentalidade de escravo. O que caracteriza uma mentalidade de escravo? Primeiro, o escravo tem uma mentalidade distorcida do outro. Você veja aqui, de acordo com a leitura, e depois você pode rever isso em casa, que eles chegaram e disseram, enquanto o Josué e o Calebe disseram: olha, na verdade lá tem gigantes, mas nós somos mais fortes do que eles. Deus está conosco, está na Bíblia. Mas os outros 10, porque Moisés havia enviado 12 espias para espiar a região, a terra prometida, terra de Canaã. 2 vieram imbuídos de uma mentalidade diferenciada, que confiava em Deus. Os outros 10, uma mentalidade ainda de escravo.
pequena. E essa mentalidade leva a ter uma visão distorcida do adversário. Eles são muito grandes, jamais poderemos vencê-los. Nós somos, e uma visão distorcida de si mesmo. Você veja que eles disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Eles se enxergavam como gafanhotos, pequenininhos. A mentalidade escrava. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Como é que você enxerga os problemas da vida? São tão grandes que eu não dou conta de resolver. Tem duas maneiras de encarar isso. Primeiro, a maneira, na verdade, com a visão de escravo, né? E a outra maneira, com os olhos de Deus. Quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, o Golias, muita gente falou: rapaz, está ficando doido, está maluco, perdeu o juízo. Esse cara é grande demais. E você é um menino, garoto aí, eu acho que ele devia ter uns 16, 17 anos. Magrinho igual eu, ou pior, né? Então o que acontece? Davi, ele olhou para aquela carona grande do gigante. Ele teve uma outra ideia, uma outra percepção. Ele disse: cara, para errar uma pedrada na cabeça desse cara tem que ser ruim demais. Eu não sou tão ruim assim. Olha aí, ele viu a possibilidade de vencer o gigante. Por quê? Porque ele olhou com os olhos de Deus, não com o olho de vítima, de escravo. Como é que você se olha? Como é que você olha as circunstâncias? Qual o olhar que você tem? Eu espero em nome de Jesus que nesta noite todos nós vamos sair daqui com uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus, com a visão de Deus e não com a nossa própria visão. Perdeu uma boa oportunidade de dizer amém, viu? Vamos lá, é desse jeito. Muito bem. Enquanto isso, o Caleb dizia: Deus nos fará entrar nessa terra. Aquilo que nós não damos conta, meus irmãos, Deus dá. Um camarada perguntou para um cristão, isso aconteceu. Perguntou para ele: será que existe milagre? Você crê em milagres? Tem milagres? Existe milagres? Perguntou para o cristão. Ele falou: depende. E aí o outro cara falou: depende de quê? Do Deus que você serve. Porque se você acredita num Deus limitado, num Deus pequenininho, mirrado, não vai ter milagre, não. Mas se você acredita que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o sustentador de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as galáxias, que criou o ser humano, se você acredita nesse Deus, é possível que tenha milagre. Eu acredito em milagre porque eu acredito num Deus ilimitado. Qual é mais difícil, criar um ser humano ou criar uma perna que secou, deu lá, acabou, mirrou, está todo assim? Qual que é mais fácil? Hein? Não é verdade? Depende. Depende do que você crê, no Deus que você crê. E aqui também é assim, depende do Deus que eles criam. Caleb, Josué cria num Deus poderoso. O Deus que os tirou do Egito, os faria entrar na terra da promessa. Muito bem. A mentalidade de escravo tem uma mentalidade pessimista das coisas. Eu quero ler o versículo 32 aqui, desse capítulo 13. Diz assim: e diante dos filhos de Israel, preste bem atenção, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo... Eu vou parar aqui, olha aí, ó. Porém, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra. Anota aí.
Você não conquista aquilo que você difama. Você não conquista aquilo que você difama. Pense num rapaz que quer conquistar uma moça. Aí chega para ela: nossa, você não é tão bonita não. Ou fala para a melhor amiga dela, ou o melhor amigo dela: ah, eu achei que ela fosse mais linda. Ela tem uma voz assim que não me agrada. Esse cara vai conquistar essa moça? Claro que não. Porque é isso que eu estou falando, você anotou aí, né? Você não conquista aquilo que você difama. Por que Josué e Caleb conquistaram lá a terra? Porque eles elogiaram a terra. É terra que mana leite e mel, é terra boa, está cheia de gigantes, está cheia da maldade, está cheia de maldade lá, mas nós vamos limpar essa terra, vai ficar só o que é bom. Agora o camarada que fala: nossa, mas a sua prima, a sua amiga, meu Deus do céu, que menina bonita, meu Deus do céu. Quando eu quis conquistar a minha esposa, e até hoje eu a elogio, né? Eu dizendo: mas vem cá, você é de verdade mesmo? Você é de verdade? Está rindo de mim, é? Porque você parece que é do outro mundo. Outro mundo. O que você acha? Você acha que eu conquistei ou não? Né? Então, meu irmão, você quer conquistar, aprenda aí, né? Idem, vice-versa, né? Então, meus irmãos, essa é a mentalidade escrava. Mas aqui no texto emerge uma outra mentalidade. Essa mentalidade escrava aqui, ela foi forjada no Egito. Lembra que logo no início eu disse que a mentalidade ela é formatada pelas circunstâncias e também pelo tempo. Eles ficaram 430 anos lá no Egito. Desses 430, 280 foram na escravidão. 280 anos como escravo, é mais da metade que o Brasil tem que foi descoberto, né? Mais ou menos isso aí. É muito tempo. E isso fez com que eles tivessem uma cabeça de escravo, pensassem como escravo, agissem como escravo. Mas agora eles estão no deserto. Mas eles estão com quase 40 anos andando pelo deserto, sabia? Nessa altura aqui. E aqui no deserto eles desenvolvem uma outra mentalidade. É a mentalidade do deserto. Quais são as características da mentalidade do deserto? Da mentalidade da escravidão nós já vimos, né? Mentalidade distorcida do adversário, de si mesmo, mentalidade distorcida de Deus. Deus não tem poder para nos colocar na terra prometida, não tem poder para resolver esse problemão, não? Uma mentalidade pessimista das coisas, característica da mentalidade de escravo. E quais as características da mentalidade do deserto? Primeira, o camarada olha pelo retrovisor. Sabe que você está dirigindo, olha pelo retrovisor. O que significa olhar pelo retrovisor? Só vive lá no passado. Olha só para trás. Olha aqui, capítulo 14, versículo 3. Vamos lá, se quiser colocar bom também, né? Vamos aqui. 14. E o versículo 3 diz assim: E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Tem gente que saiu lá do mundo, mas o mundo não saiu deles. Está na igreja, mas o mundinho está lá, ou o mundão, sei lá, né? Está lá na cabeça.
né? Mentalidade do deserto é isso. Olha pelo retrovisor. Mas Paulo, se você der o tempo e puder colocar aí também, é bom. No capítulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: porque eu vou deixando as coisas que vão ficando para trás, e eu vou prosseguindo para aqueles que estão diante de mim. Mas tem gente que está em 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas vivendo o quê? Vivendo o passado. Vivendo as feridas que receberam lá na adolescência, lá longeão, lá há muito tempo. Fica remoendo aqui, lambendo as próprias feridas. Para com esse negócio, meu irmão. Olhe para Cristo, olha para frente. O que passou, passou. Temos que olhar para trás para dar graças pelas vitórias que Deus nos deu, porque Deus nos arrancou de lá e nos trouxe até aqui e vai nos levar até a nossa Canaã. Então, meus amados, vamos parar com isso, de ficar choramingando o passado, choramingando as oportunidades perdidas, chorando leite derramado, não vai resolver nada. E eles ficaram lá, nossa, meu Deus. Tem um versículo da Bíblia, da Bíblia que diz que eles chegaram a sentir o cheiro das panelas de carne do Egito. Meu Deus do céu, né? Mas pior do que isso, olha aqui esse versículo 2 do capítulo 14. Olha que coisa tremenda aqui, né? Vamos lá, eu quero ler isso aqui, viu? Vamos lá. Todos os filhos de Israel murmuraram todos contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, preste atenção: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Você sabe por que toda aquela geração morreu no deserto? A Bíblia diz que todo mundo que saiu do Egito, somente 2 pessoas chegaram na terra prometida, que foram Josué e Calebe. Sabe por que eles morreram? Porque eles escolheram o deserto como morada eterna. Quem dera a gente morresse aqui. Irmão, não escolha o deserto para ser sua morada eterna. Deserto é lugar de passagem. Não escolha o deserto para ficar morando aí a vida toda. Nós estamos de passagem nesse mundo, passando os desertos da vida. Um dia um irmão me liga e fala assim: pastor Albérico, eu estou passando um perrengue que você não tem noção. Eu falei: glória a Deus! Ele falou: pastor, você está ficando maluco? Está ficando maluco? Quando é amigo fala assim também, né? Estou te contando que eu estou passando um perrengue, você fala que está glória a Deus e aleluia. Eu falei: é isso, irmão, porque você está passando, não está morando no perrengue. Está lá agarrado no perrengue, eu vou morrer aqui no perrengue, não. Você está passando pela luta, pela dificuldade, você está passando, vai passar. Toda dor, marca isso aí, tem um prazo de validade. Toda tribulação, toda provação tem um prazo de validade. Você está na prova? Isso tem um prazo de validade, não vai durar para sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado para sempre seja o nosso Deus. Mas esse povo aqui não. Eles escolheram o deserto como morada eterna. Outra coisa, terceira característica da mentalidade do deserto, uma mentalidade de escassez. É claro que todos nós, ou a maioria de nós, eu penso, né, a gente viveu e poderemos viver ainda momentos de escassez. Mas essa escassez ela é passageira. A gente está passando por um período, porém, de escassez. Nós não vamos ficar com escassez toda a vida.
Deus vai abrir as comportas do céu, amém? Deus vai chover bênção do céu. Deus vai abrir portas, portas financeiras, né? Deus vai abrir porta para você, meu irmão, diga amém. É uma promessa de Deus, toma posse disso essa noite. Deus vai abrir portas materiais, portas de bom emprego, de altos salários para você. Deus quer que você seja abençoado e próspero nessa terra. E aqui não tem nada de teologia da prosperidade, é promessa do céu, promessa de Deus. Agora, a pessoa continuar com essa mente de escassez, né? E abraçar isso como estilo de vida, é complicado, é fora da Bíblia, contra a palavra de Deus, né? Passamos por momentos difíceis, por momentos de provações, mas isso passa. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A dificuldade vem, a noite vem, mas no outro dia vem a vitória. Vem portas abertas. Amém? Passamos uma noite de dor, de doença, de enfermidade, de tristeza, de angústia, mas vem, no final dessa noite, vem a bênção de Deus. Porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então podemos ficar aqui na, como é que é aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Deus não quer que você morra assim, e nem viva assim, não é? Na pobreza, na miséria, só enfrentando lutas e dificuldades. Ele quer que você cresça, Ele quer que te dê vitória, vitória completa, para que você possa glorificar o nome dEle. E Jó, mais do que ninguém, tomou posse disso. No momento mais cruel da sua vida, ele solta uma pepita de diamante ali, né? Uma pérola preciosa ali. Versículo 25 do capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E que por fim ele se levantará. Quem sabe que o seu Redentor vive? Amém. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a terceiro tipo de mentalidade, que é a mentalidade de Canaã. Que mentalidade é essa de Canaã? É a mentalidade do céu, é a mentalidade espiritual, é a mentalidade de Cristo. Enquanto estamos no deserto, mas nós podemos ter a mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, e viver como tal, como cidadão do céu aqui na terra. Quais as características da mentalidade de Canaã, dessa mentalidade espiritual, dessa mente de Cristo? Primeiro, é uma mentalidade de confiança em Deus. Olha o versículo 6 do capítulo 14, aqui que nós lemos. Vamos lá, o versículo 6 diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as roupas. E depois, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, aqui está a chave da vitória, então nos fará entrar e nos dará esta terra. Ele nos dará a vitória. Amém? A vitória é nossa pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. Segundo, uma mentalidade positiva. Eles elogiaram Canaã. Vejamos aqui do versículo 8, não é? Olha aí, versículo 7, mais na frente diz assim: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. É terra muitíssimo boa. Eles elogiaram a terra. Por isso, conquistaram a terra. E se você não sabe, na partilha da terra, Hebrom, o monte lá de Hebrom que fica ao sul de Jerusalém, foi destinado a Caleb, sabia? E depois que ele ajudou todo mundo a conquistar os seus espaços, a se localizar e a se
a se estabelecerem. Aí ele chega para Josué e diz: agora dá-me permissão. Ele estava com 85 anos de idade, porque agora eu vou começar uma nova vida. Eu vou conquistar o meu monte. Uau! Ei, tem pessoas que estão com 50 anos já, né? Como é que é? Ele estava com 85 anos e ele diz: eu vou lá. Não é não, Guilherme? Bênção de Deus, né? E eu vou conquistar. E ele foi e conquistou o monte dele, cheio de inimigos. Mas ele limpou, tomou posse. Ele começou essa nova vida com 85 anos. Você pode dar guinada. Você pode. Diga no nome de Jesus: eu posso. Tudo daquele que me fortalece. Eu posso. Você pode. Nós podemos. E semente de Canaã. Eu posso, você pode, nós podemos. Louvado para sempre seja o nome do nosso Deus. Em terceiro lugar, a mentalidade de Canaã é uma mentalidade de conquista e vitória. Eu quero ler mais um versículo aqui. No capítulo 14 diz assim. Eu vou ler o 8 mais uma vez. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, porque Deus retirou. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Quem tem medo do futuro aqui não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Levanta não. Alguém tem medo do futuro? Mãos baixas. Medo do dia da manhã? Precisa disso. Jesus está com você. Jesus disse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a vitória, né, irmã Conceição, é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que tomar posse e acreditar. Glória a Deus. Então, para terminarmos, meus irmãos, o povo de Israel passou por esses 3 períodos aí de mentalidades, né? Ou dentre o povo de Israel haviam pessoas que tinham uma ou outra, dessas mentalidades. A mentalidade de escravo, a mentalidade do deserto, ou a mentalidade de Canaã. Aí vem uma pergunta para terminar. Qual o tipo de mentalidade que controla a sua vida? Responda para você mesmo. Que tipo de mentalidade está controlando a sua vida? Que nesta noite Deus nos conceda a mentalidade de Canaã, a mentalidade de Cristo, a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual. Que o Espírito Santo possa abençoar todos vocês, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.